A pior parte de voltar não é o chefe, nem a caixa de entrada entupida de urgências que não eram urgências. É olhar pro teto às 3 da tarde e perceber que a quarta-feira de folga já virou um mito, uma lenda urbana que a sua memória inventou para te torturar. São 6 da manhã e o despertador toca com aquela violência injustificável de quem não tem alma. Não bastasse a crueldade habitual de toda segunda-feira, essa aqui carrega um agravante moral profundo. Ela vem logo depois de um feriado no meio da semana. Aconteceu uma quebra no tecido do tempo. Durante alguns dias, o relógio perdeu a função, a quarta-feira virou um domingo desorientado, e a gente quase lembrou como é existir sem ter um compromisso urgente respirando no nosso cangote. Mas aí o descanso acaba, a cortina fecha, e o mundo exige que você volte a operar como se nada tivesse acontecido. Você levanta tonto no escuro do quarto, tateando a parede atrás do interruptor, com a nítida sensação de que o colchão ainda guarda o formato exato do seu corpo e te olha com saudade. A casa inteira está gelada, a garrafa térmica da noite anterior ainda tá ali em cima da pia, e a luz branca da cozinha parece um tapa na cara logo cedo. É o momento exato em que a vida real reassume o controle sem pedir licença. A gente passa a semana inteira suspirando por um respiro, por um feriado que seja, acumulando cansaço mental como quem junta tralha embaixo do tapete. Quando o dia de folga finalmente chega, a gente gasta metade dele tentando entender o que fazer com tanto tempo livre e a outra metade se culpando por não ter aproveitado direito. E aí, quando o descanso acaba, a impressão é de que o intervalo foi só uma miragem. Sabe aquela dinâmica de O Show de Truman, quando o protagonista começa a perceber que as paredes do cenário são falsas e que o céu azul em cima dele é só um teto pintado? Pois é. O feriado é a brecha no cenário. É aquele breve instante em que a engrenagem para de rodar e a gente lembra que existe um mundo fora da rotina. Mas a pior parte não é voltar para o cenário, é perceber quão rápido a gente aceita de novo o script. Bastaram 48 horas de pausa para o cérebro desacostumar totalmente do ritmo, e agora a máquina inteira range e chia só para dar a primeira partida. Você vai pro banheiro, lava o rosto com aquela água meio fria, olha pro espelho e pensa, mas para onde foi todo aquele tempo livre que parecia infinito na terça-feira à noite? Ele evaporou. Sumiu. Ficaram só as migalhas de um descanso que passou rápido demais e a pilha de louça que você prometeu que lavaria depois. É curioso como o tempo muda de peso dependendo do que a gente está fazendo. Quando a gente tá de folga, ele escorre pelos dedos feito água, no piscar de olhos o domingo à noite chega e você nem viu o dia passar. Mas bastou o despertador tocar para a segunda-feira esticar as horas, tornando cada minuto dentro do ônibus ou na frente da tela do computador uma eternidade arrastada. O filósofo romeno Emil Cioran dizia que a gente não sofre pelo presente ou pelo futuro, mas pelo peso do tempo que nos sobra e pelo que nos falta. E é exatamente isso que acontece na ressaca de um feriado. A gente percebe o buraco imenso que existe entre o tempo que a gente deseja ter para viver a própria vida e o tempo que nos é concedido apenas para cumprir tabela. Na sala, o gato te olha com aquela cara de julgamento supremo, esticando as patas na coberta como quem diz que você é um tonto por estar saindo de casa numa hora dessas. E você tem vontade de dar razão a ele. Porque a gente aceita esse retorno tão fácil. Porque a gente simplesmente não desliga o telefone, tranca a porta e finge que o calendário quebrou. A gente faz isso porque existe uma inércia invisível que empurra a gente para frente, um piloto automático muito bem lubrificado por anos e anos de costume. A gente acorda, calça o tênis, toma o café correndo enquanto engole uma torrada seca, e pronto, o encanto da folga já virou lenda urbana. No caminho para o trabalho ou nas primeiras mensagens que chegam no celular, o clima ainda é de ressaca coletiva. Todo mundo com cara de paisagem, respondendo os e-mails e as demandas com aquela simpatia meio falsa de quem ainda tá com a mente em Nárnia. Ninguém quer estar ali, mas todo mundo finge que quer, numa espécie de pacto silencioso de sobrevivência urbana. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer falava que a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. O feriado é o breve momento em que o pêndulo para no meio, dando a ilusão de trégua. Mas a segunda-feira seguinte é a lei da gravidade cobrando os juros, empurrando o pêndulo de volta para o sofrimento cotidiano com juros e correção monetária. E o pior não é o cansaço físico, porque o sono a gente até tira no fim de semana de novo. O que cansa é essa sensação de eterno retorno, de que a gente tá girando na mesma roda de hamster, só que com intervalos programados para respirar ar puro antes de voltar para o tubo. E é justamente nessa hora que a nossa mente começa a fazer aquelas viagens meio sem sentido, tentando negociar com a própria rotina. A gente olha para a tela do computador ou para a pilha de louça na pia e pensa que a vida podia ser igualzinho ao filme Feitiço no Tempo, onde o personagem do Bill Murray acorda todo santo dia na mesma data, só que com a chance de aprender alguma coisa nova ou de mudar o rumo das coisas. Mas na nossa versão brasileira desse filme, a gente acorda na terça-feira seguinte ao feriado e percebe que o dia é exatamente igual ao anterior, só que com mais lixo na rua e com aquela sensação de que o tempo passou rápido demais para quem não aproveitou quase nada.
A gente tenta achar um culpado para essa pressa invisível do relógio, mas não tem ninguém roubando os nossos minutos. É só a máquina da vida rodando no talo, sem olhar para trás. Spinoza, aquele filósofo holandês que entende bem de alegria e tristeza, dizia que a gente se afasta da nossa própria essência quando age só por reatividade, respondendo aos estímulos de fora sem conseguir escolher nada de verdade. E é bem isso que acontece quando a folga acaba. A gente para de ser dono do próprio tempo e vira refém do próximo ponteiro que se mexe na parede. No fim da tarde, quando o sol começa a baixar e a luz da sala ganha aquela cor meio amarela de fim de expediente, bate uma melancolia esquisita. Sabe aquela cena clássica de Toy Story em que os bonecos ficam estátuas assim que o Andy entra no quarto? É mais ou menos o que a gente faz o dia todo. Finge que tem uma vida vibrante cheia de propósito, mas por dentro está só esperando o dono do quarto virar as costas para poder respirar um pouco. A gente passa o dia inteiro segurando a pose, encaixando os braços nas mangas da blusa social ou vestindo a armadura invisível para encarar o mundo, mas a alma continua lá no sofá, com o pé descalço esticado em cima da mesa de centro, assistindo a um vídeo qualquer na televisão sem prestar atenção em nada. A grande verdade que dói um pouco é que o feriado não passa de um analgésico forte para uma dor crônica que a gente insiste em não tratar. Ele alivia o sintoma por uns dias, faz a gente esquecer o peso dos dias úteis, mas quando o efeito passa, a dor volta com força total, mostrando que o problema não era a falta de descanso, mas a forma como a gente gasta o nosso tempo quando está acordado. A gente vive correndo atrás de um final de semana que ainda vai chegar, como se os dias de semana fossem apenas um pedaço de papel rasurado que a gente pode jogar fora sem ler. Mas a vida real não é o que acontece só nos sábados ou nos feriados prolongados. Ela é exatamente essa terça-feira sem graça, com cheiro de café requentado e barulho de trânsito na janela. E talvez o segredo não seja tentar fugir disso tudo, nem ficar sonhando com a próxima folga como se fosse a única salvação possível, mas aceitar que o tédio faz parte do pacote e que a gente precisa aprender a habitar o próprio corpo mesmo nos dias em que ele só quer continuar deitado debaixo da coberta. Quando o relógio marcar o fim do dia e você finalmente fechar a porta do quarto para deitar, não fica se culpando por não ter rendido o que achava que devia render. A vida não é uma planilha de metas para ser batida antes de dormir. É só esse vai e vem meio desajeitado entre o cansaço e a vontade de ver o dia amanhecer de novo. Dá uma respirada funda, desliga a luz do corredor e deixa o mundo girar sozinho por algumas horas. Amanhã tem mais, mas por hoje já deu. Se curtiu, deixa o like. E lembrando, eu não sou uma IA.